gatinhas, tudo bem? Eu não estou tão bem assim, mas eu tô melhorando. Ai, gente, falar pra vocês aqui, eu tô falando bem baixinho porque eu tô assim, cansada. Estou com uma leve faringite, porque eu sou uma pessoa que não tem amígdalas, porque eu tirei, não é porque eu nasci assim, não. Eu tirei minhas amígdalas, a gata abrindo a porta, gente, parece uma assombração. Eu pedi. Vou mostrar ela pra vocês. Enfim, eu tô com uma leve faringite e, como eu estava falando, eu tirei as amígdalas quando eu era criança. Então, toda vez que eu vou ter dor de garganta, eu não tenho as amígdalas inflamadas. A minha faringite fica toda cagada. E aí eu tenho esse processo de tipo, estou com essa voz sexy agora. Daqui a pouco ela vai ficar mais sexy ainda. E aí depois ela volta ao normal. Mas eu vou produzir o vlog dessa semana. E é uma semana pré-feira. E também eu tenho muitas entregas ao longo dos dias que são de identidade visual, estampa. Tem um trabalho muito aleatório que nunca veio pra mim, mas eu vou falar pra vocês que foi um bom momento, porque eu estava pensando já em contratar essa pessoa e ela entrou em contato comigo. Então a gente vai fazer essa troca de trampos. E isso é muito bom entre artistas e profissionais autônomos e tudo mais. Mas enfim, hoje eu vou começar a fazer os rascunhos das estampas que eu preciso fazer. Eu já fiz o rebranding dessa marca, que é a marca Ecociclo, que é uma marca que tá se desdobrando em outras marcas, que elas comunicam sobre menstruação, elas trazem várias pautas importantes para o corpo da mulher, elas são super alinhadas à política e tudo mais, e diversas vezes elas participam de eventos. Então, dessa vez elas precisam de uma eco bag e uma canga para poder participar desse evento. E detalhe, é bem urgente, porque normalmente essas coisas a gente não consegue ter uma grande antecedência assim para se programar e tudo mais. Então, eu acabei incluindo elas na minha agenda com um espaço de urgência. Então, eu vou gravar o processo criativo hoje das linhas. Amanhã, que é terça-feira, eu já apresento para ela as cores e na quarta-feira vai estar tudo finalizado. Porque, como é urgência, elas são minhas parceiras já tem anos, a gente faz nesse esqueminha aqui de amizade, né? O que tem aqui atrás de mim é um mood board, mais ou menos. São as imagens que elas me passaram, que elas acham interessante e tudo mais. Mas eu vou trabalhar em cima disso e criar uma coisa totalmente nova para elas, que esteja também alinhado com o rebranding que eu fiz. Então, tudo tem que ter uma conexão certinha no final. E eu vou mostrar o processo para vocês, porque eu vou fazer primeiro no papel, para soltar um pouco a mão e tudo mais. Depois eu vou pro iPad, porque eu preciso entregar isso em vetor. E aí eu vou acompanhando, né, as alterações, ajustes que elas pedirem. E depois eu mostro pra vocês finalizado com cores, detalhes e tudo mais. E também acho que eu vou acabar mostrando outras coisas da minha rotina, né, porque eu tenho outros trabalhos pra entregar, eu tenho coisas da feira pra organizar. Então, bora! Apesar de estar doentinha, eu tava dentro do possível, assim, pra trabalhar. Então, por isso que eu continuei trabalhando. E também porque, como nesse dia eu ia ter esse trabalho mais manual, eu já sinto uma paz no meu coração, onde eu consigo, sei lá, meio que colocar pra fora os meus estresses, essas coisas assim, porque eu estou fazendo coisas manuais. Então, é por isso que eu gosto de manter sempre esse processo de fazer no tradicional, para depois as próximas etapas ir pro digital, justamente para suprir um pouco dessa minha necessidade de artista, que, querendo ou não, é uma terapia para mim. O meu processo criativo ultimamente tem sido mais orgânico do que o normal. Acho que, como agora eu tenho um pouco mais de flexibilidade em relação às demandas, eu entendo que eu tenho mais tempo para trabalhar de uma forma conceitual, uma forma que tem um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de trabalho. Então, eu me sinto muito mais tranquila na maioria dos trabalhos que eu estou fazendo, justamente por ter um embasamento um pouco maior. Então, eu sinto que a minha cabeça ela fica automaticamente mais criativa e ela consegue resolver melhor algumas questões. Essa aqui sou eu posando, porque eu
tento imaginar a pose que a personagem vai estar e observar onde tá dedão, onde tá dedinho, enfim. A gente usa referências visuais, mas muita coisa do que a gente produz também vem do nosso repertório mental. Então é muito importante você conhecer o seu corpo, conhecer de anatomia, entender que o dedão às vezes é pra dentro, não pra fora, por isso que a mão que você desenhou tá estranha. Antes pra mim era muito difícil de trabalhar com muitas referências, porque eu sentia que atrasava um pouco o meu processo criativo. Então, acho que depois de penar muito, de achar que nunca estava tão próximo da referência suficiente, eu fui começando a adaptar um pouco mais o meu traço para trazer os elementos que o cliente precisa. Então, cara, com a prática você acaba até fechando a aba de referência do painel e criando realmente coisas novas e depois só adaptando os elementos principais. Pelo menos ultimamente tenho feito isso. Para mim, como artista, tem sido muito mais gratificante e acho que para cliente tem sido muito bom também, porque ela consegue o que ela quer passar, mas o estilo tá dentro do meu trabalho. Às vezes a gente fica muito preso a uma questão de já construir uma identidade muito única de cara e esquece de estudar as coisas mais básicas, assim, de desenho mesmo, que vão fazer toda a diferença no final. Porque se você não tem a base, é praticamente impossível de você ter um resultado bom estilizado. A menos que, sei lá, você tenha um estilo muito bem resolvido, assim, ou tenha uma noção, pelo menos, de anatomia, de composição e tudo mais. Mas eu só tô falando isso porque eu quase terminei, não vou ser desonesta aqui, eu quase terminei o curso de desenho. Eu ainda tenho algumas aulas para assistir, mas eu consegui aprender tanta coisa que... Porque assim, eu nunca tinha feito curso de desenho, então esse foi meu primeiro curso. E ele foi um curso bem intenso, assim, em relação ao pensar de desenho. Eu já comentei um pouco em outro vídeo, mas ele tira um pouco essa prisão de você começar a desenhar e já querer ver o resultado instantaneamente. Então, a gente aprendeu um pouco mais a soltar o traço em relação à nossa ansiedade. Então, a gente conseguia, nas aulas, chegar a resultados muito rápido. Então, o professor colocava uma imagem, falava, esse tempo aqui, vamos fazer da maneira que eu ensinei para vocês, que é sempre um lápis muito calminho, né, um traço sem tirar o lápis do papel. Ele repetia isso inúmeras vezes durante as aulas. E no final a gente tinha um resultado muito mais fluido, muito melhor resolvido, porque você observou e conseguiu transmitir para o papel. Então eu tenho aplicado muito isso nos meus desenhos, e tentando também trabalhar um pouco mais essa questão de respeitar o processo, entender que o desenho vai ficar feio no começo, vai ficar estranho, mas é só um desenho, você pode apagar, refazer, pensar com calma e aos poucos chegando ao resultado que você quer. Para essa ilustração eu pensei em realmente trazer uma mulher que representasse uma força, porque elas queriam uma coisa bem latina, sabe? Uma coisa bem representativa. Então eu resolvi fazer uma mulher forte, uma mulher torneada, assim, sabe? Ela não é pequenininha. E com uma pose, assim, de bastante poder, né? Obviamente. E eu quis, assim, trazer uma certa delicadeza, apesar de trazer uma parte um pouquinho mais forte. Eu também queria trazer detalhes, umas coisinhas um pouquinho mais refinadas, porque isso vai ser uma canga, então acho que imagino já em fotos, assim, sabe? Já imagino na praia e tal. Então eu queria trazer um pouquinho dessa delicadeza para ser esteticamente bonito mesmo. E eu peguei e comecei a fazer essa ilustração usando, obviamente, as referências, mas eu gosto de colocar, ó, eu escrevi ali em cima no cantinho, movimento, fases, leveza. Escrevi leveza 2 vezes porque era para me lembrar disso. E eu só consigo deixar o negócio dentro da minha cabeça se eu escrevo. Então, escrevo coisas óbvias, mas eu tenho certeza que tá na minha cabeça. Fui colocando sempre formas geométricas dentro das partes do corpo para eu ter certeza que tudo tava com essa harmonia, né? Que quando eu passasse o traço direto depois ia ter um tracinho redondinho que dá uma delicadeza também. Eu fui realmente criando essa personagem já imaginando que ela estaria em ação com um animal. Então eu pensei em todo o processo da ilustração, só que eu começo a executar parte por parte. Então, pelo menos, vou resolver agora a mulher e depois eu penso no animal. Porque
eu acho que dessa forma eu consigo chegar em resultados um pouquinho menos ensaiados. Porque eu acho que se eu começo a elaborar demais em cima da composição final ali, eu acabo me enrolando. Então eu gosto de fazer dessa forma, meio descobrindo o que vai vir aí. Gente, eu tenho o costume agora de respeitar muito os meus processos, assim. Então, por exemplo, eu terminei esse rascunho, eu já não vou pras linhas, eu quero dar um tempo dele, e aí daqui a pouco eu olho ele de novo e vejo se tem alguma coisa pra ajustar, se eu acho que tem alguma coisa que tem que mudar e tal. E então eu vou lavar a louça. Hoje é segunda-feira, né? E a Samantha, ela tem fisioterapia. A Samantha é a gatinha, a senhora que eu mostrei agora há pouco. E ela tem fisioterapia. Então, eu não quero receber ninguém na minha casa com essa bagunça. Gente, olha que linda essa xícara. Eu comprei ela na Rasgue e Quebra, já tem uns anos. E aqui quebrou, mas era um prego. Nossa, a coisa mais linda do mundo. Também tem uma cumbuquinha com esse mesmo grafite. Gente, me empolguei. Já gastei 1h30 arrumando minha casa. Agora eu vou comer. Eu sei que eu deveria comer uma coisa mais saudável, né? Porque eu estou meio dodóizinha, só que eu tenho pizza na geladeira que eu fui jantar ontem com o Matheus. Então eu vou comer essa pizza pra me dar um conforto no coração. E de noite eu como bem bonitinha, batatinha, proteína, pipipi, popopó. Do nada eu troquei de shorts, mas enfim, não dava pra receber gente em casa com o outro que eu estava. E aí eu fui até a portaria buscar isso aqui, que é a grade que eu vou utilizar no meu novo layout de mesa para as feiras. Já tem um tempo que eu tava tentando evoluir um pouquinho mais e procurando algumas outras ideias de como expor os prints, até pra ficar um pouco mais, sei lá, as pessoas ficarem com mais vontade de ter os prints em casa, ver eles mais expostos assim. Então comecei com essas 2 grades aí, eu tenho outras 2 menores e vou fazer um monstrinho com elas, vou montar o layout aqui pra ver como que fica. E essas grades eu sempre procuro por grade de organização ou grade de fotos, e aí na Shopee, Mercado Livre sempre aparece. E são essas que eu já vi, assim, outros profissionais usando, inclusive recomendo muito, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de refazer o mesmo desenho várias vezes. Não sei porquê, mas eu gosto de fazer ele no papel e depois passar ele, sei lá. Aqui no caso eu coloquei ele no Procreate pra eu ter ele em pixel, e aí eu ia mandar essa parte pra aprovação. E aí depois eu ia realmente fazer o arquivo final, que seria pra Canva, que eu na verdade vou transformar esse pixel todinho em vetor. Então vou repassar todinha a arte pelo Illustrator, fazendo todos os traços e fazendo os preenchimentos lá dentro do Illustrator. Não sei porque peguei esse costume de refazer e refazer. Acho que vendo os meus amigos tatuadores pegarem, fazendo papel, depois fazendo decalque, depois fazendo a pele, eu falei, acho que eu vou fazer assim também. E não sei, eu acho que me divirto um pouquinho nesse processo e tá sendo... Acho que eu fico um pouquinho mais contente com o resultado final por ter feito tantas vezes aquilo. Acho que, apesar de viciar o olhar, eu não faço tudo um atrás do outro, né? Eu acabo dando um espaçamento e aí eu consigo observar
diferentes detalhes que eu poderia incluir ou coisinhas que estão a mais. Enfim, acho que eu passo um tempo a mais observando e dando um respiro. E aí eu consigo fazer desse o meu processo criativo. E é uma loucura, né? Porque eu imaginava antes que processo criativo era só uma maneira de fazer desenho ou design, qualquer outra coisa. Mas, na verdade, é uma coisa muito pessoal, né? Não é simplesmente escrito, siga esses passos que você vai ter o resultado. Tem toda uma questão de como você trabalha, como é para você absorver as informações, como que você observa melhor. Não sei se é muita viagem que eu tô falando, mas são essas coisas que eu penso sobre a carreira criativa, sobre ser uma pessoa criativa. E acho que por estar em constante produção, assim, né, a gente acaba encontrando caminhos diferentes para coisas diferentes. Quero mostrar uma coisa. Lembra que eu comentei que eu tinha pego um trabalho, assim, muito diferente, que ia ser uma troca de serviços entre eu e a pessoa. E aí é o seguinte, quem me chamou pra fazer o serviço, eu não sei se eu já falei, eu esqueci. Mas é a minha body piercer. E ela pediu pra eu fazer uma ilustração de uma orelha. E aí colocar certinho, tipo, o nome desse piercing e tal, e adicionar todas as joias. E aí ontem eu fiz o projeto da orelha, né? Gente, eu tô assim, eu fiquei chocada. Cara, eu consegui fazer uma orelha assim, bem realista, só olhando de ref, e deu bom. Agora eu vou exportar isso e depois que eu tomar meu café, né? Exportar isso e jogar no Photoshop, que eu quero adicionar os piercings pelo Photoshop, que eu acho que vai ficar muito melhor do que se eu fizer e tal, colocar, porque todos que ela me mandou tem muito strass, então vai ser muito mais complicado ilustrar o strass do que eu fazer uma montagem, né? E aí eu tenho que adicionar todos os nomes das perfurações e tal, porque isso vai virar um pôster grandão lá na parede dela, do estúdio. E eu tenho. Tá, não tem. Deve estar tudo lá, né? Não, tá de boa. Eu precisava muito montar logo o layout da minha mesa da Feira Gato, porque senão eu ia ficar pensando nela o tempo todo. Então eu fui, peguei todas as coisinhas, vou começar, vocês vão ver que eu vou ter que tirar tudo daqui de cima, medir, ver exatamente a altura e tudo mais, porque eu quero fazer o mais fiel possível, porque minha montagem é sempre um pouco caótica e eu consigo me enrolar facinho e me distrair enquanto eu tô lá no local pra montar e, enfim, quanto antes ficar pronto, melhor pra mim, né? Então, eu pensei em tudo bonitinho, peguei os centímetros da mesa que eu vou ter lá e vou montar aqui em casa, nesse meu espacinho do escritório, que vai dar perfeito pra eu ter uma ideia do meu layout.
Quem é essa? Meu Deus. Simplesmente estou com a sensação de que estou saudável e finalmente consigo voltar à minha rotina de coisinhas que fazem bem pra minha cabeça e bem pro meu corpo também, né? Paralelamente. Então hoje eu tenho que fazer muita coisa na rua, gente. As meninas do podcast, pra quem não sabe, eu tenho um podcast chamado Artísticas e Cansadas, vai lá ouvir. A gente tava pensando em fazer alguns produtos e tal, e como eu tenho a feira agora domingo, a gente pensou, e se a gente logo lançar um produto físico e você vender da feira e o restante a gente sobe no site. E foi isso que a gente fez. A gente mandou imprimir um planner semanal. E eu tenho que buscar ele hoje, porque eu pedi uma entrega um pouco mais rápida e deixar num local aqui mais ou menos perto da minha casa. E só que assim, eu tenho muito trabalho pra fazer e eu queria fazer pelo menos 2 prints novos pra domingo. Detalhe, hoje é sexta. Ai, que gostoso! Gente, esse aqui é muito bom. Delícia. Olha o que chegou. Bom, vamos abrir esse planner, que é o planner do podcast que eu comentei. É sempre uma ansiedade do caramba abrir os pacotes da Print. E eu mandei pras meninas, né? Falei, ó, gente, chegou e tal. E aí, elas vão demorar um pouquinho mais pra ver, porque eu tô gravando, né? Lindo. Ai, eu amei! Pulando aleatoriamente para outro dia. E esse foi o dia em que eu fui finalmente fazer a troca do serviço daquele da orelha com a minha body piercer. Então, nesse dia eu já tinha feito meu piercing no umbigo. Eu não gravei nada lá porque, sinceramente, gente, eu tenho uma vergonha. E, enfim, foi de boa. Achei que ia doer pra caramba. Nessa hora eu tava super aliviada, porque eu sou muito, muito, muito medrosa. Tem um monte de piercing, tem um monte de tatuagem, mas não quer dizer nada. E aí depois eu fui comer uma comidinha gostosa, conforto, né? Eu amo poke e berinjela furai do Gendai. E eu escolhi fazer esse piercing porque eu já tava há muito tempo pensando nele. Assim, já tem, acho que pelo menos um ano, que eu vejo e falo, ai, será? Mas eu penso, ai, mas será que vai doer? Aí eu penso, ai, mas vai ficar tão bonito. E aí eu tinha já decidido que em 2026 seria o ano do piercing no umbigo. Mas, coincidentemente, a minha body piercer perguntou se eu podia fazer um serviço pra ela. Eu falei, é este momento, pronto, acabou. Quando eu cheguei em casa, eu tinha que trabalhar nas coisinhas da Feira Gato, que era no domingo, no dia seguinte. Então, fui lá, né, realmente finalizar as artes, colocar todas as texturas e cores que eu queria utilizar na impressão. E realmente imprimir, recortar, botar no saquinho e guardar na bolsa pro dia seguinte. O negócio legal foi que essa feira ela começou um pouco mais tarde, ela começou às 3 da tarde. Então eu não precisaria estar, tipo, 7 horas da manhã de pé pra já ir lá pro local. Então tava mais tranquila, consegui pensar em algumas coisas novas de última hora. Mas também essa semana foi muito corrida, então foi a maneira que eu consegui de arranjar um descanso no meio do caminho e não ficar tão sobrecarregada. Então, tipo, esse dia eu tinha ido fazer o piercing, fui passear um pouco no shopping e depois eu tava tranquila em casa fazendo essas coisinhas. Então foi super de boa. Não sei nem se eu quero falar alguma coisa com essa cara, com esse cabelo. Mas, gente, olha aqui. Tá tudo errado. Na verdade, tá tudo certo, ó.
Eu tenho aqui 2 pães bem cortadinhos, tem ovo com queijo e um café. Daqui a pouco eu vou lavar minha tinta do cabelo e vou me arrumar pra ir na feira que eu tenho, que tá lá umas 1h30 mais ou menos. Agora é quase meio-dia. Será que vai dar tempo? Ó o cabelão vermelho. Ai, gente, eu já tô com calor. Já tem alguns minutos que eu tô aqui tentando fazer uma finalização legal, mas não tá rolando, gente. Então vai ser só isso aqui mesmo. Um beijo, muito obrigada por você que ficou até aqui. Me siga no Instagram pra acompanhar meu dia a dia lá, porque tem um monte de gato. Se você gosta de gato, você vai amar. E também pra ficar sabendo das feirinhas que eu participo. Tchau! E aqui é o meu cantinho, meu gatinho. E vamos lá.